vamos estar orando. Quero chamar aqui o pastor Alex. O pastor Alex vai estar ministrando. Irmão, fala para o seu irmão que está do seu lado: o culto não vai acabar assim. Não, fala para ele: o culto não vai acabar assim, fica tranquilo. Deus tem algumas coisas para fazer ainda nessa noite, amém? Quero chamar aqui o pastor William, aproveitar, nosso pastor William, para estar fazendo essa oração, amém, pastor? E o pastor Alex vai estar ministrando. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Oremos. Querido Deus, adoramos o teu nome por essa grande oportunidade. Até aqui o Senhor tem operado no nosso meio, mas agora iremos ouvir a tua voz. O teu Espírito Santo falará conosco agora. Urashui Kemashuria. O teu instrumento que o Senhor escolheu nesta noite já está na minha retaguarda, Jesus. Que o teu Espírito possa confirmar o Ioterrachubrinaya, aquilo que o Senhor já tem preparado aos nossos corações para receber da tua parte. Eu creio que é forte e que o Senhor estará fazendo uma grande obra aqui no nosso meio. Usa o pastor Alex em tuas mãos, como tu tens usado. É o que nós te pedimos, e certa tua bênção já lhe agradecemos, no nome de Jesus, amém. Querida igreja, com alegria na minha alma, vos cumprimento com a paz do Senhor. Podem se assentar. Muito obrigado pela recepção. Externo a Deus aqui a gratidão por poder estar na nossa igreja mãe, nesta noite tão bonita, tão especial, junto ao nosso pastor presidente, pastor Reginaldo. Muito obrigado ao nosso pastor, que é um pai para nós na fé, nossa irmã Michele. Nossa gratidão a toda a família Ribeiro. Que Deus abençoe, Lipão, Pepeu, toda esta família maravilhosa, em nome de Jesus. Queridos, quero louvar a Deus pela vida do nosso líder aqui da nossa sede, presbítero Westerson, pelo trabalho, pelo convite. Que Deus abençoe, viu? Foi lindo aqui ontem, varão. Foi maravilhoso o que Deus fez aqui ontem. A glória de Deus invadiu essa mocidade de uma forma sobrenatural. Fomos alimentados mais uma vez pela palavra e foi uma noite poderosa. Eu quero louvar a Deus pela vida desta mocidade, desta igreja, e também pela vida de todos os nossos companheiros que estão aqui na tribuna. Que Deus abençoe cada um dos senhores, em nome de Jesus. Trago a saudação da nossa igreja ali em Itaiaçu. Eles estão ali hoje num culto missionário, e eu estendo aqui a saudação da nossa igreja aqui para os irmãos. Os irmãos recebem, meu, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Débora, a mulher mais linda, né, irmão, dessa região toda, desse Brasil. Graças a Deus, né? Essa é uma baixinha de Deus, irmão. Meu Deus. E é uma benção. Minha esposa, meu filho, nosso irmão Samuel que nos acompanha. Que Deus abençoe. Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 22. Um som desse aqui a gente fica até com voz de pregador, né, pastor? Gênesis capítulo de número 22. Nos diz assim a palavra: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. E levantou Abraão os teus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém. Queridos irmãos, nós estamos nesta noite preciosa, observando esse texto que é bem conhecido de todos, o Monte da Provação. Quem nunca se deparou com o capítulo 22 do livro do Gênesis, e se fez até mesmo uma pergunta dizendo: como pode Deus olhar para um pai e pedir para ele sacrificar o seu próprio filho no altar? Por muitas vezes quis eu uma resposta, por muitas vezes quis eu entender, até que o Senhor nos deu esta palavra. Observe que o texto, ele não está isolado, ele tem todo um contexto geral que nos traz até a esta história, que se resume no capítulo 22. Observe que Abraão, a Bíblia diz que o seu pai era um grande fabricador de deuses. Abraão foi criado no meio de uma idolatria, de um costume pelo qual não agradara a vontade e soberania do nosso Senhor, pelos costumes e pelo que a Bíblia nos ensina. Mas observe que aquele período da história, seu pai, Tera ou Terá, sendo esse grande fabricador de deuses, houve algo que aconteceu dentro da sua casa. Abrão, como era assim o seu nome, foi chamado pelo próprio Deus no capítulo 12 de Gênesis, para que ele viesse sair do meio daquele lugar de idolatria, para que ele viesse sair do meio daquela família, do meio daqueles costumes pagãos da época, mas para que ele fosse para uma terra que Deus haveria de mostrar a ele. É interessante porque Abraão já tinha ouvido falar de vários tipos de deuses, de madeira, de barro, de ferro, mas uma voz de um Deus totalmente diferente daquilo que ele ouviu. Não era um Deus de aparências, de madeira, de barro ou de ferro, mas era uma voz que bradou dentro da sua alma e disse para ele: sai da casa do teu pai, sai desta terra e vem viver o que eu tenho para você, Abraão. O capítulo 12 narra esta história e ele é maravilhoso, porque ele contém promessas, até mesmo para as famílias. Quem Abraão é bendita e abençoada todas as famílias da terra. Mas me chama a atenção porque Abraão, logo ao ser chamado pelo Senhor, ele toma uma atitude. A Bíblia diz que ele vai e ele constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus. E isso me chamou a atenção, porque o significado de altar, segundo o hebraico, é lugar de matança, também do grego lugar de sacrifício. Logo, Abraão está dando uma informação, dizendo: se eu quero andar com um Deus que é vivo, eu devo oferecer sacrifício vivo no seu altar. Ele está dando uma informação dizendo: andar com Deus não é andar com braços cruzados, andar com Deus é andar no altar. Logo ele está dando informação dizendo: eu devo estar na presença desse Deus jamais de mãos vazias, eu devo oferecer no altar. Abraão está dizendo: para viver na presença desse Deus, precisamos ter vida de altar, precisamos ter uma vida de intimidade, uma vida na presença de Deus. Observe pelo menos 3 coisas interessantes sobre o altar. O altar, ele simplesmente significa um lugar de abate, lugar de sacrifício. Logo, eu entendo que no altar
Edificar um altar é eu estar pronto para morrer. Eu edificar um altar é eu estar pronto a sacrificar ao Senhor. Logo eu entendendo que edificar um altar é eu dar a minha vida nele, é eu me sacrificar pelo Deus Todo-Poderoso. Entendendo esse primeiro princípio, eu deixo um segundo, porque altar também é lugar de resposta. Diz a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 22, que a Bíblia diz que houve um desafio, Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal fizeram um altar, mas aquele altar era um altar pagão, não havia e não continha vida nele. Mas a Bíblia diz que Elias se aproximou do altar, edificou o altar, não é mesmo? E ali a Bíblia diz então que todo aquele processo que Elias faz diante do Senhor, ele faz uma oração, e a Bíblia diz que o Senhor responde com fogo. Logo eu entendo que altar é lugar de abate primeiramente, mas logo eu entendo nesta noite, aplicando para o teu coração, que vida no altar é também entendendo que altar é lugar de resposta. No altar Deus responde, no altar Deus fala, no altar da intimidade é orando, e o Senhor Deus Todo-Poderoso respondendo no altar. Deus responde no altar, Deus fala através do altar. Elias orou e o Senhor respondeu. Eu quero dizer nessa noite que tem resposta de Deus para a tua alma. Eu quero dizer para você nessa noite que tem resposta de Deus para a tua vida, mas é no altar. Terceiro e último detalhe é que também a Bíblia diz que altar é lugar de aliança. A Bíblia diz que o primeiro homem a construir um altar na Bíblia foi Noé. E ao construir um altar, a Bíblia diz que houve um sinal no céu, o arco-íris, um sinal de aliança. Então altar também é lugar de aliança. Por isso que é maravilhoso servir o nosso Deus, entendendo que o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que nos dá aliança, nos faz aliança e Ele não quebra. Isso é maravilhoso, porque logo entendemos que quem tem aliança no altar com o Senhor, há um sinal do céu sobre a sua cabeça. É por isso que ele prega e um sinal aparece. É por isso que ele louva e um sinal aparece. É por isso que a vida dele parece que há marca sobre a sua vida. O que ele põe a mão parece que o céu se agrada. É porque tem uma vida de altar, e altar é lugar de aliança. Quem tem aliança nessa noite, quem tem aliança tem sinal de Deus sobre a sua vida. É por isso que às vezes você coloca a mão e fala: eu nem sei fazer isso. Aí você coloca a mão e fala: Deus, me dá graça. E alguém fala assim: você tem certeza que você nunca fez? Fala: eu tenho, mas está tão bonito, está tão caprichado. Isso é sinal de quem tem aliança. Mas observe um detalhe, irmãos, e é um culto de jovens. Olha que coisa interessante. Em um mundo de iguais, em um mundo da idolatria, em um mundo voltado para deuses de madeira, de barro, de ferro, Abraão resolveu ser diferente. Em um mundo de iguais, eu resolvi ser diferente. Ei, jovem, em um mundo de iguais, Deus chamou você para ser diferente, para fazer a diferença. Coloque a tua vida no altar do Senhor. No altar você tem uma vida de sacrifício, mas também tem uma vida de resposta, tem uma vida de aliança. O altar reserva surpresas para você, mas não se afaste do altar. É interessante, irmãos, porque Abraão começa bem. Abraão está nos dando informações que vale a pena servir a Deus e ter uma vida de altar. Porém, irmão, o começo da fé é maravilhoso, o começo da fé é extraordinário. Porém, diz a Bíblia no livro do Apocalipse que a primeira igreja tinha todas as características maravilhosas, a igreja de Éfeso. Só tinha um problema: ela esqueceu o primeiro amor. E observe que Abraão começou muito bem. Abraão começou edificando os altares.
Mas agora me chama a atenção que depois que ele edifica esses 3 altares, entre o capítulo 12 e entre o capítulo 13, nós veremos agora que do capítulo 14 ao capítulo 21, você não encontra mais Abraão no altar. Você não encontra mais aquele Abraão que Deus falava com ele e ele logo edificava um altar. Você não encontra aquele Abraão que tudo ele corria no altar. Agora ele começa o período de peregrinação. Ele começa a caminhar. Vamos para lá, vamos para cá. Não, agora aqui já deu, vamos para o outro lado. Ele está só peregrinando e acabou deixando de lado o altar. Nós não vemos mais Abraão no altar. Nós não vemos mais Abraão sacrificando no altar de Deus. E observe que existem momentos na vida que nós ficamos como Abraão. Pergunta como? Nós andamos com Deus, mas às vezes esquecemos do altar. Nós caminhamos para frente, mas isso não quer dizer que nós estamos tendo uma vida no altar. Caminhar não quer dizer que está com a vida no altar. Peregrinar não quer dizer que está tudo certo. Lembra de Jonas? Jonas foi só caminhando para frente, lembra? Deus deu uma ordem, vai para Nínive, prega para Nínive. E ele saiu caminhando. Ele foi caminhando para Jope, foi caminhando para comprar passagem, foi caminhando para o navio, para o fundo do navio, para o porão, foi caminhando para os mares, até que o peixe o tragou. Então caminhar para frente não é sinal que está tudo certo. Sair caminhando para frente não quer dizer que está tudo bem com Deus, não. Não se esqueça do altar do sacrifício do Senhor. Não se esqueça do altar da tua oração diária. Não se esqueça do altar da intimidade. Pastor, mas está tudo dando certo para mim. Está caminhando não é sinal que está tudo certo. Mas pastor, está tudo ok, agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Está errado, irmão. Porque vida com Deus é uma vida no altar. É uma vida de altar. E é interessante, meus irmãos, que o texto nos narrando essa história, mostrando Abraão que quando Abraão, nesses capítulos que ele não vai mais no altar, ele começa a peregrinar, mas também começa a aparecer alguns pontos, algumas deixas. Observe que quando Abraão sai do altar, ele se deita com Agar. Quando Abraão sai do altar, você vai ver que ele gera Ismael. Quando Abraão sai do altar, ele arruma algumas confusões. Então nós não podemos deixar a nossa vida de altar. Tem alguém aí? Quanto tempo faz que o altar está com a Bíblia aberta no Salmo 91 e você passa lá, Salmo 91 está protegendo a minha casa? Mas quanto tempo faz que você não ora ao Senhor naquela manhã e diz: Deus, me dá uma palavra para o meu dia nesta manhã? Quanto tempo faz que você não tira aquele período de oração com o Senhor, fechando aquela porta? Quanto tempo faz? Aleluia. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós nesta noite: eu quero você no altar. Eu quero você no altar, Abraão. Aleluia. Às vezes você caminha, é culto, sai culto, vai ceia, sai ceia, mas o altar está abandonado. E Deus nos trouxe aqui nesta noite com esta palavra para dizer para o teu coração: não adianta apenas caminhar, é vida no altar. Aleluia. No capítulo 21 vai acontecer uma coisa, mas eu prego no estilo do nosso pastor, porque eu aprendi com ele. Alguém pode falar assim: ah, está copiando o pastor. Irmão, vou fazer o quê? É o que eu alimento, é o que eu escuto. Paulo falou assim: sede meus imitadores igual eu sou de Cristo. Eu só não falo assim, ó, estou arrepiado aqui, ó. Meus irmãos, interessante que no capítulo 21 aconteceu uma coisa. Pergunta qual? Nasceu Isaac. Isaac nasceu, eu pensei comigo lendo o texto, né? Agora ele vai para o altar e vai dar aquela oração, aquele sacrifício que agora, meu Deus, vai ser maravilhoso. É a promessa. É a promessa que Deus fez lá atrás.
Os anos passaram. É a promessa na velhice. Agora é hora do altar, irmão. Agora, irmão, vai ser tanto sacrifício que, meu Pai do céu. Só que o texto diz, irmão, que ele não faz um altar, ele dá um banquete. O homem dos altares não está agora fazendo um altar para adorar a Deus. Ele agora está fazendo um banquete. E cadê o altar, Abraão? Agora era a hora de agradecer no altar de gratidão. A Bíblia diz que ele resolve dar um banquete. Então observe, meus irmãos, que é mais fácil fazer banquete do que levantar altar. É mais fácil nós nos dedicarmos para os banquetes dessa vida do que nos separarmos para o altar do Senhor. Quantas pessoas separam e se organizam para os banquetes do ano que está por vir? Olha, eu preciso dar um banquete no aniversário do meu filho. Eu preciso dar um banquete no nosso aniversário de casamento, bem. É 20 anos. Eu preciso dar um banquete, Mas cadê o altar, Abraão? E é isso que Deus está querendo de nós. Tem hora que nós estamos muito voltados para os banquetes da vida e deixamos os altares da intimidade de lado. Mas Deus está falando conosco nesta noite. Vamos voltar para o altar. No altar Deus fala, no altar Deus responde, no altar Deus faz aliança, no altar a nossa carne é quebrada, Abraão. No banquete eu coloco o que agrada, mas no altar eu ofereço a minha vida. No banquete eu vou colocar tudo aquilo que vai agradar os meus convidados, mas no altar eu vou entregar a minha vida para o meu Senhor. Menos banquete, mais altar, igreja do Senhor. Menos banquete, mais altar na presença do Senhor. Já observou, meus irmãos, que se há um trabalho que gera um sacrifício, nós preferimos ir na festa do banquete que fomos convidados? Vamos ter uma campanha de oração, Pedro, Tiago e João. Vamos ter banquete 0800. Meus irmãos, devemos voltar para o altar. Oh glória, banquete é bom, irmão, é gostoso. Chama lá que eu vou. Mas primeiro o altar da intimidade, o altar da comunhão. Por que você está peregrinando, Abraão? Deus é fiel nas suas promessas. Mesmo às vezes nós deixando o altar, a promessa ainda se cumpre, a promessa se realiza. E Deus olhando para nós dizendo: agora é altar, agora vai para o altar. Mas Abraão vai para o banquete e deixa o altar. Aí entra o capítulo 22, eu encerro. E depois destas coisas, que coisas? Que coisas são essas? Nascimento de Isaac, desmame de Isaac, banquete de gratidão do Isaac, e nada de altar. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão: vai para a terra de Moriá e sobe em uma das montanhas que eu te mostrarei, e lá tu sacrificarás o teu filho Isaque. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, você tinha uma vida tão boa no altar, Abraão, mas depois que eu te dei o que você queria, o Isaque, você parece que não quer mais saber de altar. Eu vou pedir ele de volta, ver se você acorda. Eu vou querer pegar ele de volta, para ver se você desperta, Abraão. Irmãos, você não tinha o Isaque. Lembra quando você clamava e orava no altar? Deus, eu preciso do Isaque. Eu preciso que a promessa cumpra.
Eu preciso, Senhor, que aquela porta se abre. Eu preciso que o Senhor cura. Eu preciso que o Senhor faça. Isso é vida de altar. Deus vai lá, visita aquela vida. Deus lembra do altar? Deus entra com providência naquela prisão. Liberta ele, Jesus. Deus visita altar. Mas depois que o Isaac chegou, você não vai mais no altar. Aconteceu depois destas coisas. Então logo você é inteligente, você já pegou que Deus nunca quis o Isaac. Deus queria era o Abraão de volta no altar da intimidade. Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer ver você na dor. Deus não quer ver você na agonia, na tristeza, na depressão. Deus não quer ver você pedindo a morte. Deus apenas quer você de volta no altar. Esse momento de dor tem um propósito. Esse momento de agonia tem um propósito. Esse momento que você está enfrentando esse caos da sua vida tem um propósito. Não é matar o Isaac, não é acabar com a promessa. É Deus dizendo: eu te quero no altar, Abraão. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu estou te provando, eu estou te forjando, eu estou te atraindo para o altar. Você não está entendendo. O meu trabalhar é noite de subir o monte, Abraão. Alabaxo. Oh, glória. Aleluia. Eu estou vivendo um período de tristeza, pastor. Eu estou sendo perseguido. Lá em casa não está nada fácil. O ano começou até bem, pastor. Meu casamento está destruído. Eu não sei mais o que eu faço. Está aí o remédio. Volta para o altar. Ainda dá tempo. Volta para o altar da oração. Volta para o altar. Oh, glória ao nome do Senhor. Encerro aqui. A Bíblia diz então que ele sobe o monte Moriá, um dos montes na terra de Moriá, perdão. O monte que Deus mostrou. Ele subiu, ele, o moço, vocês conhecem a história, amarrou o moço no altar. E no momento que ele levanta o cutelo da morte, enquanto o cutelo da morte está vindo para ceifar a vida de Isaac, o anjo do livramento também desceu. Enquanto o cutelo, a ferramenta da morte descia, o anjo da provisão também descia. Quem chegou primeiro, pastor? Quem você acha? O cutelo da morte descendo, mas o anjo do livramento chegou na frente e disse: Abraão, não estenda a mão contra o moço, porque eu só queria você no altar. Aleluia. Urabaxaramandarai. Aleluia. Deus está te querendo no altar. No começo deste ano, vocês conhecem bem o que aconteceu comigo. A ferramenta da morte desceu lá em casa. Um dia eu estava pregando um domingo como esse, mas na quarta-feira eu estava dando entrada no hospital internando. No outro domingo eu já estava entubado, apagado. Uma semana depois estava entubado já. A ferramenta da morte desceu. Lembro muito bem quando o médico chegou na sexta-feira de manhã e disse assim, eu falei assim, 6 horas da manhã para minha esposa, foi a última vez que eu peguei o celular. Falei assim, filha, pede para o pastor Reginaldo, para a igreja, os irmãos aumentarem a oração aí, que a coisa não está boa. Não, eu senti que algo ruim estava chegando. O cutelo da morte estava chegando. Eu falei, foi a última mensagem que eu falei para ela. 7 horas da manhã chegou aquele monte de médicos ao meu redor, e um monte de enfermeira. Ele disse assim, olha, sinto muito, cara, mas eu vou ter que te entubar.
Meu mundo desabou, irmão. O chão, perdi o chão. Eu não sabia o que fazer, o que falar. Eu só disse assim: Deus, prepara um homem de Deus para cuidar do meu filho. Prepara um homem de Deus para cuidar da minha esposa, Deus. Porque a minha vida acabou aqui. E eu disse assim para Deus: se eu fiz a tua obra até aqui, me leva. Se foi até aqui, o Senhor tinha para mim, me leva agora. Então, se não for, Deus me traz de volta para minha família. Irmãos, você não tem ideia o que é um monte da provação. Quando o cutelo da morte está perto de te levar. E ali eu me lembro que eu apaguei. Não posso entrar nos detalhes, só encerro aqui. Mas eu lembro que quando eu estava naquela UTI, Satanás apareceu 3 vezes. Na última vez ele apareceu por inteiro, eu só ouvi a voz as outras 2 vezes. Na terceira ele apareceu e disse assim para mim: olha, você resolveu ser diferente no meio da sua família, não foi? Agora você está aí, um rapaz novo, e eu vou te matar agora. Você renunciou por causa desse Deus, você largou os meus caminhos, agora eu é que vou te levar. Cadê o teu Deus? E eu amarrado dentro de um lugar de macumba. Eu disse: Deus, eu não aceito, eu sou teu servo. Irmãos, eu me lembro quando eu acordei, quando perguntaram para mim: qual é o teu nome? Você tem filho? Eu disse que eu tinha. Eu falei o nome da minha esposa. Eu falei que eu era pastor de igreja. E quando a minha esposa foi lá visitar na UTI, pela primeira vez, mais de 17 dias na UTI já tinha. Eu falei para ela: filha, como é que está a igreja? Vida do altar, irmãos, é viver para Deus. A obra do Senhor, a vida de altar nos cobre esta vida do altar de Deus. Não saia do altar por nada. Eu fiquei pensando: meu Deus, se eu não tivesse a vida no altar, o que seria de mim? O que será de você hoje, irmãos? Você, quem sabe, tem alguém aqui precisando desse conserto do altar. O que será da sua vida se o Senhor resolver te levar agora? Ouça a voz do Senhor que fala contigo hoje. Coloca a tua vida de volta no altar do Senhor. Volte para o altar, volte para o altar, volte para o altar. Porque o anjo do livramento vai chegar na frente da ferramenta da morte. O médico disse para ela: não a prepara, porque não vai ter mais jeito, viu? O teu marido está num estado gravíssimo. Já estou te preparando. Nem anima. Mas o anjo do livramento chegou na frente. O anjo do livramento chega na frente da tua casa. O anjo do livramento chega na frente da tua família hoje. Hoje cai por terra toda morte. Deus abençoe. Eu não tenho dúvida de que Deus está falando com alguém aqui esta noite. Vida no altar. O teu casamento só vai ser próspero se a tua vida voltar para o altar. O teu ministério só vai voltar a ter fruto se você voltar para o altar. A tua vida vai só dar certo se você voltar para o altar. Volte para o altar da oração, volte para o altar do jejum, volte para o altar da consagração, volte para o altar da vigilância. Aleluia. Eu acho encantador o que Deus está fazendo na vida de Abraão.
Porque no verso 23 do capítulo 22, do nada, começa a narrar a história de Naor. Parece que não tem lógica o que está acontecendo no 22. Mas no versículo 23 entra a história de Naor, na história de Abraão. E olha como vai dizer a história de Naor. E nasceu na casa de Naor Rebeca. Está contando a história de um pai, de um filho, e no mesmo instante narra outra história que não tem nada a ver, mas depois a gente vê que tem tudo a ver. Pergunta por quê? Só vai nascer Rebeca quando você voltar para o altar a entregar o teu sacrifício. Só vai ter Rebeca na tua casa quando você voltar para o altar. Abraão estava desesperado, como que ia casar o Isaac, mas quando eles entraram no altar de novo, lá na casa de Naor, nasceu Rebeca. Sabe o que eu quero dizer? Só vai voltar a ter milagre, só vai voltar a ter sinais quando você voltar para o altar de Deus. Quem recebe esta palavra, eu estou crendo nesta noite que vai voltar a ter milagre para contar quando você voltar primeiro para o altar de Deus. Fica em pé. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, levou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que a cruz me libertou. Há um mover de Deus aqui, A cruz me libertou. há uma graça de Deus A aqui, cruz me libertou. há um fluir de Deus aqui nesta casa. Olha aqui para mim, não adianta correr do altar, não adianta correr. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da tua casa. Deus não abre mão da tua família. Adianta correr. É melhor voltar para o altar. Abraão ficou um período sem ouvir a voz de Deus, porque Deus só fala quem está comprometido com o altar.
ele ouve a voz de Deus novamente quando ele vai para o altar. E quando ele está no altar, repita comigo, quando ele está no altar, Deus está trabalhando lá. Na casa de Naor, Deus está abrindo uma madre. Eu acho lindo a Bíblia, quando eles estão descendo do Moriá, a notícia chega: Abraão, na casa de Naor nasceu Rebeca, que anos depois se tornou Rebeca, esposa de Isaac. Quer ver o teu Isaac ser próspero? Volta para o altar. Quer ver Deus voltar a prosperar a tua vida? Volta para o altar. Quer ver Deus voltar a abrir o céu sobre o teu negócio? Volta para o altar. Eu encerro. A pergunta que não quer calar. Deus falou conosco aqui. E Deus falou contigo de uma maneira toda especial. Eu não quero te constranger jamais, mas esse ato eu preciso que o céu se manifeste aqui desta maneira. Para você que resolveu a partir de hoje a voltar para o altar, sai do teu lugar e corra aqui na frente. Corra aqui na frente. Eu vou te ajudar com uma oração. Quando você sai do teu lugar com este propósito, ouvindo o que Deus já falou, você está dizendo: Deus, eu estou fazendo a minha parte. Sai do teu lugar e vem aqui, e nós vamos orar juntos. Onde estão aqueles que vão voltar para o altar? Deus permitiu tantas coisas para você voltar. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Faz tempo que deu uma paradinha, mas hoje quer reconciliar com Jesus. Tem alguém? Levanta a sua mão e vem aqui na frente. Tem alguém que quer aceitar este Jesus? Nesta noite eu estou envolvido com duas emoções. Primeiro, de ver aqui o pastor Alex ministrando esta tão poderosa palavra, que aproximadamente 10 anos atrás eu o vi numa fazenda, atrás de um monte de lenha, alimentando uma caldeira. Eu vi ele e sua esposa, a irmã Débora. E aquele dia Deus sinalizou ao meu coração que tinha uma grande obra na vida desse casal. E ver hoje ele pregar, eu me emociono de ver o que Deus pode fazer quando alguém vai para o altar. Tantos lugares ele já pregou na África, já pregou em tantos congressos, me representou em vários lugares. Isso tudo, jovem, é sinal de que Deus, quando fala, Deus cumpre. Mas você tem que permanecer no altar. A segunda emoção que invade o meu coração é que quando o pastor Alex veio para cá e foi acometido deste vírus e foi parar na UTI, e foi entubado por quantos dias? 14 dias entubado. E o médico disse para a irmã Débora: a gente fez o que dava para fazer. E eu entrei em desespero naquela noite junto com a irmã Michele. Senhor, o Senhor vai tirar a vida do pastor Alex? Não faz isso não. A obra precisa dele, o campo de Jaboticabal precisa dele, a esposa dele precisa dele. Eu fui um dia com o pastor Abimael, que está aqui, testemunha, na casa deles durante o dia.
E eu não consegui nem orar naquele dia. Foi o pastor Abimael que orou, lembra disso? Mas Deus visitou o pastor Alex e deu uma segunda oportunidade para ele. E hoje nós estamos aqui celebrando por este momento e agradecendo a Deus por tudo que Ele é capaz de fazer. Você pode glorificar a Deus? Nós vamos orar neste momento. Vamos orar por essas duas vidas que aqui estão. Deus é aquele que conhece esses corações. Deus é aquele que sabe do que eles precisam. Estenda suas mãos para cá. Senhor meu Deus, eu entrego a vida do irmão Lauro em tuas mãos. O Senhor sabe do quanto ele precisa de ti. Wenamaia da garra, Wemando de Kamanoi. Dê graça, dê força para esse teu filho nesta noite. Eu estou pedindo nesta noite. É nesta noite de 14 de novembro de 2021. Eu te peço agora uma blindagem espiritual sobre a vida deste homem. Eu te peço agora as tuas mãos estendidas sobre a casa dele. É nesta noite. E eu entrego também, Senhor, mais uma vez o teu filho, o irmão Eliseu. Ele tem procurado forças, de repente, onde não tem forças. Mas nesta noite o Senhor o trouxe ao altar. E que não seja só neste altar aqui de tijolo, revestido de carpete, mas que seja no teu altar, Senhor, a restauração da vida deste homem, a restauração da vida desta família, a restauração na vida desses teus filhos. É o que nós te pedimos, no nome que é duradouro, porque dura para sempre, o nome de Jesus. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.